Boa tarde, amigos. Vamos hoje continuar com a apresentação de alguns exemplos de teste de hipótese para que a gente tenha uma ideia de como é que essa coisa funciona melhor, né? Ok? Hoje vamos trabalhar um segundo conjunto. No primeiro a gente trabalhou com a ideia de média, né, em uma amostra, e essa parte de hoje nós vamos trabalhar com a parte das proporções, no caso, ok? Então, considerando uma única amostra, né, o trabalho de uma hipótese sobre uma proporção, né, populacional, evidentemente, e baseado, o teste de hipótese baseado então em uma amostra para verificar se essa proporção, né, como é que ela se dá, se a hipótese que a gente tem é uma hipótese válida ou não, ok? Então, vamos pegar um exemplo básico que é entender que nós temos uma amostra aleatória de 1.400 motoristas, por exemplo, né? Dos quais 765 deles declararam que usam cinto de segurança quando transitam pelas vias urbanas. Okay? Bom, com esses dados, é possível concluir com segurança que nessa cidade a proporção de motoristas que utilizam cinto de segurança em vias urbanas está acima de 50%. Em outras palavras, mais motoristas usam do que não usam. Tá? Então, o parâmetro envolvido aí é a proporção populacional, né? Na verdade, o π é a proporção de motoristas que declaram usar o cinto de segurança em vias urbanas. Okay? O valor específico, né, para a hipótese nula é que essa proporção seja de 0,50, né, o correspondente a 50%. Então, a gente tem que trabalhar na hipótese nula com uma situação da igualdade. Evidentemente, a gente trabalha para igual, né, igual a 0,50. Se o teste indicar que é acima disso, né, então a gente tem respondido adequadamente a pergunta lá, né, corretamente ou de uma forma positiva. Mas se o teste indicar que é menos do que 50%, então aquela hipótese não se verificaria, ok? Bom, então a gente tem que construir com base nesse π0, ou seja, essa proporção com base na hipótese, né, nula. A gente então vai precisar construir agora então uma estatística de teste, né, que nos permita avaliar se esse 0,50 ele se dá ou não, ok? Bom, então a estatística de teste a gente usa uma estatística W observada qualquer, e essa observação é em cima do quê? Do estimador, né? Aqui eu tenho aqui o estimador da proporção observado na amostra, né, dos 1.400, menos essa proporção colocada pela hipótese nula. Ou seja, eu estou assumindo que a hipótese nula valha, então essa é a minha referência, né, a proporção proposta por ela. Então, aquilo que eu observei, eu tenho que verificar quanto isso destoa dessa proporção segundo a hipótese nula. Tá? E essa diferença eu tenho que ver em quantas unidades de erros padrões dessa proporção, né, ou seja, aquela proporção das amostras, daquele mesmo tamanho, de 1.400, qual é a quantidade de erros padrões que essa diferença significa. Tá? Então, basicamente isso. Tá? Evidentemente, a gente já sabe que, dadas todas as possíveis amostras de mesmo tamanho, né, 1.400, dessa população, eu vou ter, então, para cada uma proporção observada, né? Então, a variabilidade de todas essas proporções é que é esse erro padrão das proporções. Então, eu tenho que bater essa diferença
em relação ao erro padrão do estimador. Tá? Então, esse erro padrão do estimador, a gente já viu que ele corresponde à raiz quadrada, né, do estimador de π da amostra, né, e vezes 1 menos esse mesmo valor do estimador. Então, dividido pelo tamanho da amostra. Tá? A raiz quadrada disso vai me dar, então, a relação que esse estimador de todas as amostras, né, das proporções de todas as amostras, tem com esse da amostra que eu estou tirando. Tá? Bom, então, a hipótese nula, então, vai se verificar dessa maneira. A gente, então, enuncia a hipótese nula e a hipótese alternativa. Né? Então, a hipótese nula é que a proporção, né, seja maior ou igual a 50. Ou, se você quiser deixar, pode ser igual a 0,50. Tá? E a alternativa, o que não vai se conformar com aquilo que o problema está dizendo, que é ser mais do que 50%? É que seja menos. Né? Então, a alternativa, se essa aqui é mais, né, é igual ou maior a 0,5, se essa não funcionar, a alternativa é de ser menor do que 0,50. Tá? Então, por isso, a hipótese alternativa vai ser escrita dessa forma, né? Que a proporção real seja menor do que 0,50. E essa hipótese alternativa, ela é unilateral à esquerda, porque ela tem um direcionamento. Tá? Então, com isso, eu tenho as hipóteses enunciadas e agora eu posso declarar qual é o meu nível de significância, qual é o nível de significância que eu desejo trabalhar. Né? Então, no caso aí, a gente escolheu o nível de significância alfa, né, igual a 0,01. Tá? Ou seja, na distribuição das proporções de todas aquelas zilhões de amostras, né, a gente tem que a média dela vai coincidir com essa 0,50, já que a hipótese nula é que é 0,50, o referencial central. Né? Então, só não vai, vamos dizer assim, só vai derrogar essa ideia de que seja maior ou igual a 50, alguma diferença que seja tão longe do 0,50, mas para valores menores. Tá? Então, essa região onde está pintado de preto aqui é a probabilidade de que eu possa rejeitar essa hipótese nula. Né? Ok? Então, esses valores de Z que estão aqui, abaixo desse ponto onde começa essa área escura, né? Então, os valores de Z que seja menor do que isso são valores, né, que vão nos permitir rejeitar a hipótese. Então, isso vai constituir os nossos critérios de decisão. Tá? Mas antes disso, a gente precisa, vamos fixar a estatística de teste, no caso. Tá? A estatística de teste, o problema informou, né, que a população ela é grande, ou seja, o N de 1.400, evidentemente, é um N bastante grande, muito maior do que 30, né? Então a população é grande. Quando a população é grande, a gente está trabalhando com a proporção, né, a gente tem que verificar se a distribuição amostral do estimador, né, do π-chapéu, pode ser aproximada por uma distribuição normal. E ela pode, desde que tem dois produtos que eu tenho que verificar. A quantidade do tamanho da amostra, né, vezes a proporção, né, daqueles que usam cinto de segurança, né, e no caso aí a proposta da hipótese nula é que seja 0,50. Né? Então, 1.400 vezes 0,5, ou seja, N vezes P. Tá? Tanto esse N vezes P, que é igual a 700, quanto o N vezes 1 menos P, tá?
todos esses dois produtos têm que ser maior do que 5. Se forem maiores ou iguais a 5, então a gente tem autorização, ou seja, a gente consegue aplicar o teorema do limite central sem nenhum tipo de problema, tá? O que vai garantir, então, que a gente vai poder usar a normal padrão para ser a nossa estatística de teste, tá? Então, com isso, aquela estatística de teste, que a gente hoje geralmente chamamos de W observado, passa a ser então agora o Z observado. E ela vai ser, ela vai representar o quê? O estimador, né? A estimativa, na verdade, da proporção observada na amostra, né? Menos a proposta pela hipótese nula, que é o 0,5. E dividido, evidentemente, pelo erro padrão das proporções, no caso. Tá? Bom, essa diferença, né, não permanece aqui, mas a gente vê que o caso do erro padrão das proporções, ele tem essa relação com a proporção sob a hipótese nula. Tá? Então, vai ser o π0 vezes 1 menos π0 sobre n. Tá? Bom, como o nível de significância foi fixado em 0,01, então os critérios de decisão, né, vai nos indicar que esse teste é um teste unilateral esquerdo, né? Então a estatística Z apresenta um valor crítico, ou seja, aquele valor a partir do qual a hipótese nula fica uma situação crítica, ou seja, ela tende a ser rejeitada, né? Um valor crítico de Z para a falsiabilidade dessa hipótese nula, né, para que a gente diga que ela é falsa, é igual a Z, índice 0,01, aquele comecinho daquela curva, aquela parte escura, né, que a gente colocou ainda há pouco aqui. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Essa parte escura aqui, né, esse Z vem de menos infinito a mais infinito. E esse pontinho aqui, onde acaba esse 0,1, é o Z, índice 0,01. Né, e ele corresponde, né, ao valor de Z igual a menos 2,326. Isso é muito fácil de ver nas tabelas da distribuição acumulada da normal padrão. E também, se você quiser usar o Excel, né, para calcular esse valor, você pode usar essa função, que é igual o inverso, né, inv ponto da normal padrão, norm P, no ponto 0,01. Tá? Ok? Se você clicar numa célula, escrever isso numa célula, você vai obter o valor de menos 2,326. Tá? Então, esse é o valor crítico. Qualquer valor de Z abaixo desse valor vai fazer com que a hipótese nula seja falseada, ou seja, vai dizer que ela não está trazendo evidência de ser verdadeira. Ok? Então, os critérios de decisão, então, para o teste estatístico unilateral à esquerda, ao nível de significância alfa igual a 0,01, são os seguintes. Ou seja, a gente deve rejeitar a hipótese nula se o Z observado for menor do que esse valor, de menos 2,326. Tá? E a gente não deve rejeitar H0, em outras palavras, a gente aceita H0 como verdadeiro, se o Z observado for maior ou igual que menos 2,326. Tá? Esses são os critérios de decisão. Bom, agora que a gente já sabe disso, basta que a gente tome aquela estatística de teste com a amostra, né, e a gente calcule o valor do Z observados. Tá? Então, no caso aí, a distribuição amostral do estimador de π e da proporção populacional é aproximadamente normal, já que a gente viu que aquele NP e N1 vezes 1 menos P dá sempre maior do que 5. Então, a distribuição amostral então, do estimador da proporção
ela é aproximadamente normal. Com que média, né? Ou seja, essa entidade, né? O estimador de π da proporção, a média dele vai ser a média do estimador é igual à proporção que você viu na amostra. Então, são aqueles 765 que disseram que usam em relação ao total da amostra, que é 1.400. Isso vai dar 0,546. Tá? Então, essa seria a média de todas as amostras, das proporções de todas as amostras de tamanho 1.400 tirados dessa população. Tá? E então, aí o erro padrão dessa estatística, né, desse estimador, vai ser o sigma, né, do estimador, quer dizer, o erro padrão do estimador, que vai ser a raiz quadrada do π0, 1 menos π0 sobre n, a raiz quadrada disso tudo. Tá? Então é só trocar aqui por 0,5, né, que a hipótese nula diz que o π0 é 0,5 ou 50, né, vezes 1 menos π0, 1 menos 0,50 dividido por 1.400. Tá? Fazendo essa conta extra, raiz quadrada, você vai ter então o valor de 0,013. Tá? Então esse é o erro padrão das proporções, né, das amostras de tamanho 1.400 dessa população. Tá? Então, a estatística Z observada para esse caso, dessa amostra específica, vai ser o quê? O valor observado, se lembra? O valor observado da proporção na amostra, né? Ou seja, 765 dividido por 1.400, menos aquela proposta pela hipótese nula. Tá? A diferença disso em unidades de erros padrões da proporção, né, das amostras desse tamanho de 1.400, vai ser igual a 3,54. Tá? Esse é o valor de Z, correspondente à situação dessa amostra retirada. Tá? Agora eu tenho que usar esse valor observado e verificar lá nos critérios de decisão que decisão eu vou tomar. Tá? Ora, como esse valor observado da estatística de teste, né, o Z igual a 3,54, é maior do que o Z índice 0,01, que era o menos 2,326, né, a gente diz que há evidências para a hipótese nula e ela não deve ser rejeitada. Tá? Já que essa era a nossa segunda alternativa na decisão, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para ver quais eram os critérios de decisão. Está aqui. O critério de decisão era esse. Se for maior do que, né, menos 2,326, se for maior do que isso, e é 3,54, né, muito maior, então você não rejeita a hipótese nula. Ou seja, a gente diz que há evidências de que a hipótese nula seja verdadeira. Tá? Então é isso que quer dizer isso daí. Então assim a gente pode dizer que a proporção dos motoristas que usam o cinto de segurança ao dirigir nas vias urbanas supera os 50%. Né? Ou, de outra forma, que a proporção daqueles que o fazem, né, que usam o cinto em vias urbanas, é maior ou igual ao 50%, ou 0,05, como propunha a hipótese nula desde o comecinho. Né? Ok? Bom, fica faltando só aí eu dar a chancela, né, mostrar a chancela do tal do valor P. Né? Que probabilidade é essa para esse resultado específico do 3,54, né? O valor de Z. Tá? Então, a gente, pelo Excel, né? E eu tenho falado em usar o Excel porque é a mesma coisa que usar qualquer tabela publicada, etc. Né? Mas o Excel já me dá o valor fechado, exato. Né? Fica mais fácil para a gente dizer qual é o valor. Então, pelo Excel, obtém-se o valor P, ou seja, o nível descritivo desse teste estatístico que a gente fez para os valores de Z pelo lado negativo do eixo, né,
a gente então vai precisar saber para que aquele valor, né, de menos 3,54, tá? Eu achei o 3,54. Como o teste ali era igual, né? Então, bilateral, a gente tem que olhar também para ver o lado do menos 1. Ah, por que eu faço isso? Porque essa estatística que eu vou usar, ela é a acumulada da normal padrão. Tá? Essa acumulada normal padrão vem desde menos infinito, subindo até mais infinito. Como eu estou em 3,54, né, e eu preciso encontrar o que está diante de 3,54, que corresponde ao que está antes de menos 3,54, eu pego a distribuição acumulada e vejo qual é o ponto do menos 3,54. Né? E aí vem toda a área até o menos 3,54. Tá? Essa área é menor do que aquela que vai até a região, ao ponto limite, né, para o valor crítico para a hipótese nula, que era o menos 2,326. Tá? Então é alguma coisa que é menor do que 0,01 que a gente tinha proposto lá. Tá? E, evidentemente, se eu escrever isso, diste ponto norme P no valor menos 3,54, eu vou encontrar como resultado o valor 0,002. Ok? Então, com isso, como o teste é unilateral, eu vou ficar só com esse resultado. Se o teste fosse bilateral, eu ia juntar esse mais o do outro lado positivo do eixo, tá? Mas o teste só pede, a hipótese alternativa é que seja menor do que 0,5, né? Ok? Então, basta o lado esquerdo. Então, com isso, né, a gente divulga o resultado dessa forma. Ao nível de significância alfa 0,01, há evidência de que a proporção de motoristas que usam cinto de segurança ao dirigir em vias urbanas supera 50%. Tá? E aí a chancela do teste, que é o seu Z menor ou igual a menos 3,54 e ponto e vírgula, o valor P é 0,0002. Tá? E com isso você fecha o teste, né, dando, vamos dizer assim, validade àquela hipótese nula. Ok? É isso. Obrigado. Vou desligar aqui e depois a gente vai para um outro conjunto de exercícios. Até já.